Olá, meu nome é Leonardo Rafael, estudante da Universidade São Judas Tadeu, período manhã, estudante de filosofia do campus Moca, coordenado pela professora Cristiane Simões, e o tema do vídeo que eu vou apresentar hoje é uma introdução à filosofia, em que eu vou falar do Para que filosofia, Conheça a ti mesmo e o Neo é a Matrix. Esse vídeo é a parte 1 de 8 vídeos. Para que filosofia? Tales de Mileto, o primeiro filósofo de que se tem notícia, andava pelos jardins de sua cidade olhando para o céu para conhecer o movimento dos astros, e foi o primeiro astrônomo a prever um eclipse. Conta a lenda que, numa de suas andanças, Tales tropeçou e caiu num poço. A pessoa que o tirou dali teria rido muito dizendo-lhe: "Ei Tales, como você há de saber o que se passa no céu se não consegue ver o que se passa na terra?" Essa anedota consagrou a imagem do filósofo como alguém distraído, que se ocupa com coisas distantes e não enxerga o que se passa à sua volta. No entanto, uma outra lenda oferece uma imagem oposta a essa. Narra a história que Heráclito de Éfeso, também um dos primeiros filósofos, costumava ser visitado por pessoas que desejavam ouvi-lo e imaginavam encontrá-lo isolado e mergulhado em profundas meditações. Heráclito, porém, as surpreendia, pois o encontravam na cozinha junto ao fogo, ocupado com os afazeres domésticos e sorrindo. Ele lhes dizia: "Aqui também se encontram os deuses." Isto é, o que o Heráclito estava querendo dizer é que em qualquer lugar é possível ocupar-se com a busca da verdade, que não é preciso se afastar da vida cotidiana e nem do contato com as pessoas para fazer filosofia. É exatamente essa posição que a história atribuiu ao patrono dos filósofos, Sócrates, baixinho, muito feio e tagarelo. Sócrates costumava conversar com os atenienses na praça pública de Atenas. Interessava-se pelas opiniões das pessoas com quem convivia. Diz a história que, na realidade, Sócrates atormentava os atenienses porque não cessava de fazê-los cair em contradições, quando estes pretendiam explicar-lhe por que julgavam ter opiniões corretas e verdadeiras. "Você diz que respeita os corajosos", dizia Sócrates. "Mas diga-me, o que é coragem? Você diz que é uma pessoa justa, mas me diga, o que é justiça? E ainda, você diz que sua opinião é verdadeira, mas diga-me, o que é verdade?" Mostrando que a primeira resposta que o interlocutor respondia era insuficiente. Sócrates transformava-o em uma nova pergunta, cuja resposta contradizia a primeira, e colocava o interlocutor em contradição consigo mesmo. E assim, de pergunta em pergunta, chegava um momento em que, enfurecido e cheio de dúvidas, o interlocutor reconhecia não saber o que sempre julgara que sabia. Nesse momento, dizia Sócrates, a pessoa estava pronta para começar a filosofar. Contemplar o universo, como Tales, ouvir a verdade divina, como Heráclito, conversar com as pessoas, como Sócrates, e várias maneiras de fazer filosofia. Nossos exemplos, porém, parecem levar-nos para um tempo muito distante, o da antiga Grécia, que nada, ou relativamente quase nada, tem em comum com o mundo atual. Seria a filosofia uma atividade antiga cuja prática não teria sentido nos dias atuais? Afinal, hoje em dia, um astrônomo não sai pelas ruas olhando para o céu, mas trabalha em observatórios com instrumentos técnicos de alta precisão? Um cientista não fica ao pé do fogo esperando ouvir a voz dos deuses, mas realiza as investigações em laboratórios complexos e sofisticados? E quando queremos verificar se nossa opinião está correta ou incorreta, não saímos a conversar na praça pública, mas consultamos os serviços e centros de informações colocados à nossa disposição pela internet, ou emitimos nosso pensamento das coisas e do mundo nas chamadas redes sociais. Em suma, talvez seja preciso aceitar a desconfiança de muitos de que, em nossos dias, a filosofia não serve para nada. Essa falta de serventia pode ser mais bem percebida se examinamos o que acontece com o significado de uma palavra grega, a palavra sofia, que está na formação da palavra filosofia. A palavra sofia possui dois sentidos que para os gregos eram inseparáveis: saber, conhecimento, e sabedoria, conduta moral. Ora, o pensamento moderno separou esses dois sentidos porque distinguiu entre conhecimento racional e vida moral, entre conhecer e agir. Sabedoria
filosofia passou a significar conhecimento científico e técnico. A distinção entre conhecer e agir levou também a diferenciar dois sentidos que estavam unidos numa outra palavra grega, a palavra sopos, isto é, sábio. Enquanto para os gregos o sábio era ao mesmo tempo aquele que possuía conhecimentos verdadeiros sobre a realidade e aquele que agia de acordo com os valores morais. No pensamento moderno, sábio é aquele que possui conhecimentos científicos, técnicos, históricos, artísticos, é o cientista. No entanto, é possível que a distância entre o passado e o presente seja muito menor do que parece à primeira vista, e que a filosofia ainda tenha muito a dizer no mundo contemporâneo. Tomemos um exemplo que vai além do nosso tempo presente e se dirige a um futuro longe, no qual a ciência e as técnicas alcançam o maior desenvolvimento e o máximo poder sobre os seres humanos. Indaguemos se o passado grego e o futuro tecnológico, isto é, dois tempos distantes do nosso, não seriam na realidade fontes para compreendermos nosso mundo e nosso presente. Entre outras palavras, se não seriam caminhos para percebermos a validade da filosofia nos dias atuais. Vamos observar então o primeiro filme da trilogia Matrix. Conheça a ti mesmo. Quem viu o filme Matrix, antes que se tornasse o primeiro de uma série, há de se lembrar da cena em que o herói Neo é levado pelo guia Morfeu para ouvir o oráculo. Nesta cena, aparece Sibila, a mulher que recebeu o oráculo, isto é, a mensagem, e que também o oráculo, ou seja, a transmissora da mensagem, essa mulher pergunta a Neo se ele leu o que está escrito sobre a porta da entrada da casa, em que acabou de entrar. Ele diz que não. Ela então lê para ele as palavras, explicando-lhe que são de uma língua há muito desaparecida, o latim. O que está escrito? O que significa? Conheça a ti mesmo? O oráculo diz a Neo que ele, e somente ele, poderá saber se é ou não aquele que vai livrar o mundo do poder da Matrix. E portanto, somente conhecendo a si mesmo, ele terá a resposta. Poucas pessoas que viram esse filme compreenderam exatamente o significado desta cena, pois ela é a representação, no futuro, de um acontecimento do passado, ocorrido há 23 séculos na Grécia. Havia, na Grécia Antiga, na cidade de Delfos, um santuário dedicado ao deus Apolo, deus da luz, da razão e do conhecimento verdadeiro, o patrono da sabedoria. Sobre o portal de entrada desse santuário estava escrita a grande mensagem do deus, o principal oráculo de Apolo: conheça-te a ti mesmo. Um ateniense chamado Sócrates foi ao santuário consultar saber o que significa ser um sábio, e se ele poderia ser chamado de sábio. O oráculo, que era uma mulher, perguntou-lhe: o que você sabe? Ele respondeu: só sei que nada sei. Ao que o oráculo disse, Sócrates é o mais sábio de todos os homens, pois é o único que sabe que não sabe. Sócrates, como todos sabem, é o patrono da filosofia. Neo e a Matrix. Se voltarmos ao filme Matrix, podemos perguntar por que foi feito um paralelo entre Neo e Sócrates. Comecemos pelo nome dos dois personagens masculinos principais, Neo e Morfeu. Estes nomes são gregos. Neo significa novo ou renovado, e quando dito de alguém significa jovem na força e no ardor da juventude. Morfeu, pertencente à mitologia grega, era o nome de um espírito, filho do sono e da noite, que possuía asas e era capaz, num único instante, de voar um absoluto silêncio para as extremidades do mundo, esvoaçando sobre um ser humano ou pousando levemente sobre sua cabeça. Tocando com a pálpula vermelha, tinha o poder não só de fazê-lo adormecer e sonhar, mas também de parecer-lhe no sono, tomando uma forma humana. É dessa maneira que no filme Morfeu se comunica pela primeira vez com Neo, que desperta assustado com o ruído de uma mensagem na tela de seu computador. E, no primeiro encontro de ambos, Morfeu surpreende Neo por sua extrema velocidade, por ser capaz de voar e por parecer saber tudo a respeito desse jovem que não o conhece. Várias vezes Morfeu pergunta a Neo se ele tem sempre a impressão de estar dormindo e sonhando, como se nunca tivesse certeza de estar realmente desperto. Essa pergunta deixa de ser feita a partir do momento em que, entre uma pílula azul e uma vermelha oferecidas por Morfeu, Neo escolhe ingerir a vermelha, como a pálpula da mitologia, que o fará ver a realidade. É Morfeu que lhe mostra a Matrix, fazendo-o compreender que passou a vida inteira sem saber se estava desperto ou dormia, e sonhava porque realmente esteve sempre dormindo e sonhando. O que é a Matrix?
Essa palavra é latina, deriva de manter, que quer dizer mãe. Em latim, matrix é o órgão das fêmeas dos mamíferos, onde o embrião e o feto se desenvolvem, é o útero. Na linguagem técnica, a matrix é um molde para a fundição de uma peça, o circuito codificadores e descodificadores das cores primárias, para produzir imagens da televisão e dos sons, nos discos, fitas e filmes. E na informática, é a rede de guias das entradas e saídas dos elementos lógicos dispostas em determinadas intersecções. No filme, a Matrix tem todos esses sentidos. Ela é, ao mesmo tempo, um útero universal, onde está todos os seres humanos cuja vida real é uterina e cuja vida imaginária é forjada pelos circuitos decodificadores e decodificadores de cores e sons e pelas redes de guias de entrada e saída de sinais lógicos. Qual é o poder da Matrix? Usar e controlar a inteligência humana para dominar o mundo, criando uma realidade virtual, ou uma falsa realidade na qual todos acreditem. A Matrix é o feitiço virado contra o feiticeiro, criado pela inteligência humana. A Matrix é a inteligência artificial, que destrói a inteligência que a criou, porque só subsiste sugando o sistema nervoso central dos humanos. Antes que a palavra computador fosse usada corretamente, quando só havia as enormes máquinas militares e de grandes empresas, falavam-se em cérebro eletrônico. Por quê? Porque se tratava de um objeto técnico muito diferente de todos até então conhecidos pela humanidade. De fato, os objetos técnicos tradicionais ampliavam a força física dos seres humanos. O microscópio e o telescópio aumentam o limite dos olhos. O navio, o automóvel, aumentam o alcance dos pés humanos. A alavanca, a polia, a chave de fenda, o martelo aumentam a força das mãos humanas, e assim por diante. Em contrapartida, o cérebro eletrônico ou computador amplia e mesmo substitui as capacidades mentais ou intelectuais dos seres humanos. A Matrix é o computador gigantesco que escraviza os homens, usando a mente deles para controlar as próprias percepções, sentimentos e pensamentos, fazendo-os crer que o aparente é real. Vencer o poder da Matrix é destruir a aparência, restaurar a realidade e assegurar que os seres humanos possam perceber e compreender o mundo verdadeiro. Todos os combates realizados por Neo e seus companheiros são combates cerebrais e do sistema nervoso, isto é, são combates mentais entre os centros de sensação, percepção e pensamentos humanos e os centros artificiais da Matrix, ou seja, as armas e os tiroteios que aparecem na tela são pura ilusão, não existem, pois o combate não é físico, e sim mental.